Fala, Goovers! Meu nome é César e hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes e polêmicas do piso aquecido. Bora lá? Jaqueline, me conta aí qual a primeira dúvida do pessoal. Tá bom, César, eu quero saber, o piso aquecido dá choque? Bom, essa pergunta é um pouco polêmica. Depende. De qual piso aquecido estamos falando? Se falarmos do sistema de piso aquecido da Goov, não. Mas por que ele não dá choque? O nosso sistema tem 2 aterramentos, ou seja, não há possibilidade alguma de você ter choque com essa proteção. Além disso, Jaqueline, tem um detalhe importante. Os 3 isolamentos que protegem o nosso sistema são as camadas que evitam que haja qualquer risco de danificar o aterramento. Então, se a pergunta é o piso aquecido da Goov não dá choque, está correto. Porém, muito cuidado aqui. Um dos pontos mais polêmicos quando a gente fala de segurança é a falta do aterramento. Muitas empresas trazem isso até como uma vantagem, o que é um absurdo, porque fora do Brasil nós não encontramos sistemas de aquecimento de piso sem aterramento, justamente porque ele é o ponto mais importante de segurança. Imagina só, você vai furar o piso para fixar um batente, Jaqueline, e você acerta o cabo. Se você não tiver aterramento, prepare-se para tomar um belo de um choque. Mas e se eu furar o piso e acertar o cabo? Vou ter que trocar o piso todo para poder arrumar? Essa pergunta é bem peculiar e, mais uma vez, nós temos a solução para isso. Claro, tudo depende de aonde você cortou o piso, mas você não vai precisar tirar todo ele, a não ser que você danifique em muitos pontos a ponto de realmente não conseguirmos fazer um reparo. Portanto, quando a gente precisa repor esse sistema, ou seja, consertar, aí a gente vai precisar remover o revestimento, mas naquele local. Inclusive, nós estamos fazendo um vídeo de uma obra que nós não imaginávamos que teríamos esse acidente e lá aconteceu. O pessoal acabou furando a laje, acertou o cabo e não nos avisaram e nós tivemos que fazer um reparo. Por sorte, nós não precisamos remover o revestimento, fizemos um recorte na pedra e no revestimento com uma pedra natural, é o mármore, foi muito fácil fazer o reparo. Então, você não precisa remover todo o piso para consertar ele. Se for Goov, claro, porque nós temos uma tecnologia para identificar localmente onde o cabo está danificado. Beleza? Então, próxima dúvida. Todos os pisos podem ser aquecidos? Essa pergunta é bem importante. Sim, todos podem, mas não da mesma forma. É possível aquecer todos os cerâmicos? Sim, os pisos cerâmicos normalmente são os pisos mais fáceis de aquecer. Vinílicos, laminados, a gente tem que tomar alguns cuidados com relação à temperatura máxima e, claro, como estará esse contrapiso. Agora, quando a gente fala de madeira e cimento queimado, é um pouquinho mais complicado. A gente tem que controlar tanto a forma como vai ser instalado, se vai ter um bom isolamento ou não. Inclusive, vai ter um vídeo aqui no nosso canal falando só sobre isolamento e consumo de energia. Mas também vamos ter que controlar a velocidade com que o sistema vai aquecer, justamente para não dar um choque térmico. A madeira ela pode ser aquecida em até temperaturas muito mais altas do que o porcelanato, porém isso não pode acontecer num curto espaço de tempo. Então, respondendo a sua pergunta, Eric, dá para aquecer qualquer piso, mas não todos de forma igual. Próxima pergunta, vamos lá, quem traz? E qual que é a garantia? Garantia. Garantia é uma situação bem polêmica. Tem muitas empresas que dão garantia vitalícia, garantia contínua, enfim. Um cabo de aquecimento que atenda às principais legislações internacionais, como a IEC 60335-2-96 e a IEC 60800, que são normas internacionais, normalmente esses cabos eles têm uma vida útil muito longa. Tão longa que ela dura mais do que os componentes da nossa obra. Mais do que o seu piso, mais do que o tijolo da sua obra. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de descartar um cabo de aquecimento na natureza. A gente não pode fazer isso. Todo nosso descarte é consciente. Por isso que a gente fala garantia vitalícia, mas para alguns modelos de cabos de aquecimento. Películas ou cabos de silicone tendem a ter uma vida útil menor. Existem outros sistemas que eu acho até um pouco estranho, que não possuem aterramento ou mais de 2 ou 3 isolamentos, que acabam recebendo uma espécie de garantia vitalícia. É um pouco estranho isso, porque na verdade esse material não vai durar tanto tempo assim. Ele está sujeito às intempéries ali da obra. Então, quando a gente fala do nosso aquecimento, a garantia é vitalícia, mas não porque a gente é só bonzinho não, é porque o cabo dura bastante tempo. Já o termostato,
esse sim ele é trocado ali com mais frequência, a cada 5, 10 anos, aí a nossa garantia é de apenas 1 ano. Bom, respondemos essa, agora para a próxima? César, fiquei na dúvida. E qual é o consumo de energia desse sistema? Sempre quando vem com essa pergunta eu acabo tossindo, sabe? É uma pergunta bem polêmica. Consumo de energia, e aí? Tem sistema que economiza ou consome mais ou menos? Bom, essa é uma pergunta bem delicada. Quando a gente vai falar de consumo de energia, a gente tem que entender de que forma você vai usar o sistema. Bom, quando a gente compara um sistema de piso aquecido da GUV, que é instalado logo em cima do contrapiso, sempre estudando qual vai ser o revestimento em cima, cuidando com essa questão do isolamento, e a gente compara com o ar-condicionado, se a gente ligar os dois e for aquecer o ambiente, adivinha qual vai ser mais econômico? O sistema da GUV. Agora, se a gente instalar um sistema tradicional de aquecimento de piso, aqueles que vão embaixo de uma massa de cimento e areia, ou o pessoal chama de dentro do contrapiso, esses sistemas são muito mais lentos. Tem um detalhe, o pessoal acaba instalando, às vezes, isolamentos que não são tão adequados, às vezes nem são isolamentos. É um material mais barato e o cliente acaba comprando gato por lebre. No final das contas, o consumo de energia fica um absurdo. E as pessoas saem falando por aí que piso aquecido gasta uma fortuna em dinheiro. Então, quando a gente fala de consumo de energia, sempre tem que ter esse cuidado. Claro, para a gente mapear consumo, a gente sempre olha para o que o cliente vai usar no verão quando se fala de ar-condicionado. Normalmente é uma tendência. Se eu uso mais a cozinha, se eu uso mais a sala, se eu fico mais no quarto no verão, a tendência é que eu faça o mesmo no inverno. Então a gente pega esse consumo e compara um com o outro. Então, respondendo sua pergunta, o piso aquecido é o sistema mais inteligente do mundo e mais econômico, se bem instalado. O consumo vai ser baixo? Certamente vai ser baixo, mas comparado com qualquer outro. Ainda existem os hidráulicos. Os hidráulicos já vêm com uma ideia de tecnologia, mas eles também são instalados debaixo do contrapiso. Aqui hoje a gente compara um sistema hidráulico com elétrico de superfície, eles acabam tendo um consumo muito parecido, com a diferença que o nosso sistema, por aquecer mais rápido o piso, ele fica menos tempo ligado caso você não esteja no ambiente. Imagina só, você tem um sistema que você liga em 20 ou no máximo 30 minutos, o piso já está quentinho, você não vai deixar ligar o dia inteiro. Ou seja, se eu não estou dentro de casa, é uma loucura pensar que o sistema vai estar ali gastando. Portanto, o consumo de energia tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Já os hidráulicos, como eles demoram muito para aquecer, esses sim, acabam tendo um consumo maior que a gente chama de consumo de ausência. Então, sistemas de contrapiso e sistemas de superfície bem instalados, há uma diferença grande de consumo, ok? Então, próxima pergunta. Ô César, mas você falou uma coisa aí no meio da apresentação que fiquei um pouco preocupado. Quer dizer que se eu quiser tomar banho com 15 aquecido, eu tenho que esperar 30 minutos para aquecer? 30 minutos, vírgula. Quando a gente fala de um banheiro, são ambientes que são mais isolados. Mas tem uma técnica, Jaqueline, para a gente evitar esses 30 minutos. Qual é essa técnica? Você pode deixar o seu termostato numa temperatura um pouco mais baixa, para ele não começar lá nos 10, 12 ou 13 graus. Normalmente é uma temperatura em um dia bastante frio. Ele ficar ali nos 20, ele não vai ter um consumo tão alto e você vai aproveitar essa pequena diferença de conforto. Então essa rampa, quanto menor, mais rápido para aquecer. Lembrando que cada grau que você vai aumentando ali no seu sistema, o consumo vai aumentando e o tempo também. Tem gente que gosta de deixar ali 30, 35 graus no piso. Ele leva um pouco mais de tempo, mas ali os 27, 28, o sistema acaba aquecendo bem rápido. Então, os 30 minutos não são necessariamente 30. Tem como você usar de forma inteligente. Beleza? Bom, manda outra que eu já estou inspirado. Até qual temperatura chega o sistema? Essa pergunta é bem peculiar. Depende. Quando a gente vai falar de um sistema de aquecimento de superfícies como é o piso aquecido, a gente tem que olhar para onde ele vai ser instalado. Tem muita gente que vem com um papinho, eu quero aquecer só esse pedacinho na minha sala. Eu já ponho a mão na cabeça e falo, não, por favor, não faça isso. Se você vai colocar piso aquecido só para dizer que tem, tudo bem. Mas se você vai instalar um pedacinho na sua sala, lembra que é o seguinte, você vai ter uma torneirinha bem pequenininha para encher uma caixa d'água gigantesca. Você está perdendo calor desproporcionalmente. Aí a temperatura não vai ser tão alta assim. Às vezes você nem vai sentir. Agora, se a gente fala de uma casa
devidamente instalada, às vezes até bem isolada, as temperaturas podem ser muito maiores. Você pode ter sistemas com 27, 28, 30 graus, 35 em alguns casos, até 40. Mas vamos falar a verdade, 40 graus num piso aquecido, você vai cozinhar lá dentro. E o objetivo não é esse, você não vai fazer sauna. Se a ideia é você ter um conforto térmico legal, sim, um piso aquecido ele vai trabalhar entre 25 a 27 graus. Lembrando que a gente precisa respeitar a temperatura máxima do piso, tá? Não pode aquecer tanto assim. Quando a gente fala do vinílico ou do laminado, a temperatura normalmente ou é 27 ou é 28 graus. Então, temperatura máxima depende do piso, depende do ambiente que ele vai ser instalado, se perde calor ou não. E claro, depende do sistema, porque vamos falar a verdade, né? Tem cada sistema no mercado aí que Deus o livre. Bom, próxima pergunta. Então quer dizer que se eu colocar 30 graus, eu vou ficar sambando no piso. Eu não vou nem conseguir andar, então. Não é bem assim. Bom, 30 graus, se a gente for comparar com a temperatura do nosso corpo, que varia entre 32 e 36 graus, é uma temperatura de conforto. Você vai sentir num dia frio o seu pé bem quentinho. Então, Jaqueline, se você é ou conhece alguém que é meio pé frio, problema resolvido. Você vai ter o piso quentinho e vai poder aproveitar o conforto ali natural. Então tem um aquecimento natural, aquela coisa de aquecer de baixo para cima, mais ou menos parecido com o que o sol faz. Já caminhou na praia durante a noite? Quando ficou aquecendo a areia? Sim ou não, Jaqueline? Já. Não é gostoso? Pois é. É isso que a gente traz. A gente imita essa sensação quando a gente traz para dentro de casa. Porque diferente do dia ali que o sol tá a pino, calor vindo de cima, a tua cabeça tá fervendo e aqui, ó, o nosso computador, lembra aí quem tem celular começa a esquentar, ó, a velocidade não começa a baixar? Aqui é a mesma coisa. Então, quando o ar quente, ou seja, aquele calor, energia térmica que tá aqui em cima, é péssimo, porque você acaba se sentindo cansado. Agora, quando ele vem de baixo para cima, você fica horas e horas e horas, vai dormir ali, vai deitar no chão, vai descansar e nem vai sentir uma diferença no seu corpo. Você vai se sentir confortável e não vai sofrer, beleza? Então pronto, no dia bem frio, eu vou ligar o piso aquecido em 25 graus, vou acender a lareira e vou ligar o ar-condicionado em 28. Vai ficar bom, né? Bom, se você gosta de gastar dinheiro, siga a dica dela. Mas, se você gosta de conforto e gosta de economizar energia, dentre todas as opções, bom, liga o nosso sistema de piso aquecido. Você só vai ligar a lareira e o ar-condicionado se você fizer uma péssima escolha por uma empresa que não vai fazer como a Guvi faz. Gostaram dessa? Próxima pergunta. Tá muito legal. Isso foi de manutenção, como faz? Legal. Manutenção. A pergunta mais pertinente quando a gente olha para um piso e fala: esse piso é bem caro. E agora? Se eu tiver problema, vou ter que trocar o piso inteiro, vou ter que arrumar como? Bom, manutenção. Sistemas de piso aquecido como o da Guvi não tem manutenção dentro do piso. Porém, o termostato, sim, que é o aparelhinho que fica na parede, bem discreto. Mas para fazer o reparo dele é super fácil. Com apenas uma chave de fenda, eu vou lá, abro o termostato, troco ele, substituo e está feito o reparo. É super simples. Então, a manutenção só vai acontecer quando alguém for lá e danificar o seu termostato, seja jogando algum produto de limpeza, seja quebrando a tela. Agora, claro, né? Se você furar o piso e danificar o cabo, chama a gente. Mesmo não sendo da Google, a gente sabe fazer o reparo. Mas é claro, a gente vai ser chato, a gente vai chegar lá na obra e falar: não, tá vendo? Você não devia ter escolhido esse sistema. Brincadeiras à parte, claro, se for um sistema bom, a gente vai fazer direitinho, e se não for, a gente vai lembrar ali que o seu sistema vai colocar você numa situação de insegurança. Fechado? Não vou usar esse palavreado. Próxima pergunta, vai. Essa aqui é... Calma, deixa eu respirar. Essa aqui é aquela que tá todo mundo se perguntando: quanto custa? Quanto custa? Quanto custa o conforto e bem-estar na sua casa? Gostaram dessa? Não é propaganda hoje. Bom, um sistema de aquecimento de pisos, assim como um aparelho de ar-condicionado, assim como uma lareira, ou assim como qualquer sistema que é instalado, depende de uma coisa muito importante, que é o quê? Quem vai instalar? O custo da instalação e o local, claro.
Eu preciso saber aonde é a sua obra, eu preciso saber qual é o tamanho da sua obra, porque tem alguns custos que acabam sendo fixos, mas mais ou menos aí para vocês terem uma ideia, um banheiro pode custar entre 3 e 4 mil reais, um banheiro pequeno, claro, de até 5 metros quadrados, e muitas empresas acabam até parcelando esse valor em várias vezes sem juros, tá? Lembrando que a gente está falando de um termostato digital, não de um termostato smart, um termostato Wi-Fi, onde você vai ter ali um aplicativo onde você pode fazer o acionamento do sistema remotamente. Então pensa assim, você tem lá o seu sistema de piso aquecido no banheiro instalado, um baita frio, né? Que a gente está torcendo para que tenha bastante frio para vender bastante. Você, antes de acordar da cama, né? Claro, lembrando que você acabou decidindo por não colocar no quarto, se você tomou essa decisão, péssima decisão, você vai estar ali na sua cama e vai ligar o seu termostato através do seu celular e a hora que você for tomar aquele seu banho gostoso, você vai ter o seu piso quentinho. Então, gente, quando a gente fala de valor, é diferente de preço. Então, você fazer um investimento no termostato Wi-Fi, fazer um aquecimento no seu quarto e aquecer toda a sua casa, a gente está falando de conforto, saúde e comodidade. Então, respondendo, o valor ali varia bastante. Então, normalmente a gente fala entre R$200, pode chegar ali a quase R$800 de metro quadrado, quando é um ambiente muito pequeno e um local muito distante da onde a gente tem uma autorizada. Lembrando que a GUV tem autorizada em vários estados, na verdade quase todos os estados da região sul e sudeste. Então a gente sempre vai deslocar alguém da região mais próxima. Fechado? Então, respondida a pergunta de preço, não é caro, cabe no seu bolso e sim, conforto com a GUV é sensacional. Sem perguntas? Tá vendo? É assim que ganha um bom argumento, trazendo conteúdo técnico, mas também com um pouco de humor. Eu sei que eu não sou engraçado, nem faço stand-up comedy, mas o objetivo aqui é quebrar um pouco o gelo. A gente vai trazer alguns jargões da engenharia, mas também vai trazer algumas frases mais populares para explicar o sistema. Afinal, o piso aquecido é descomplicado, é fácil de instalar. Numa reforma, você não precisa quebrar o contrapiso todo para colocar um sistema desse. Gente, pelo amor de Deus, se você está cotando com alguém que está dando esse sistema, esquece, furada. É só você remover o revestimento e entrar com o nosso sistema, exceto se for madeira ou cimento queimado. Esse sim, a gente tem uma solução legal. Temos aí um parceiro que é a Ecobal em argamassas. A gente vai aplicar uma argamassa isolante e vem com o sistema em cima, ó. Nunca mais você vai ter problemas nem com o frio e nem com o seu piso. E se você quiser ter os benefícios do piso aquecido com uma casa eficiente, segue esse vídeo aqui que a gente vai falar só sobre isolamento térmico e consumo de energia. Bora lá, segue nosso canal e acompanhe esse vídeo aqui, fechado? Um abraço!